Alves Santos, né? Mas eu gosto que me chama Cida. E eu tenho 43 anos. Eu não conhecia o movimento e assim, eu via pela televisão e eu tinha medo, né? Eu achava assim que eles eram um povo muito ignorante e que eles batiam nas pessoas, assim, sabe? E quando eu conheci o seu Mauro e depois eu conheci o Ney, né, filho dele, aí eu percebi que eu estava enganada a respeito do Sem Terra, né? O MST ele surge em 1984, precisamente em janeiro de 1984, em Cascavel, lá no Paraná, fruto de um modelo, né, implantado pelos militares que começa já a dar os seus sinais de crise e estagnação. Então nós tínhamos uma situação que no campo, né, o MST estava organizando as ocupações de terra, na cidade estava acontecendo também um movimento das greves operárias, principalmente no ABC Paulista, e esse caldo de lutas, ele então reivindicava o fim da ditadura militar, o processo de abertura política e mudanças efetivas no Brasil. O arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça esse povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. O MST tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é a terra para quem nela trabalha. O segundo objetivo, a reforma agrária, que é mais amplo, né, uma medida estrutural, né, de mudanças na sociedade. E o terceiro é a transformação efetiva da sociedade, porque nós entendemos que só terra e reforma agrária, ela não resolve os reais problemas dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós começamos desde o início a nos preocupar com a educação e fomos ampliando, né, construindo uma pedagogia própria do movimento Sem Terra, né, a perspectiva da educação do campo, que é mais ampla até só que o movimento Sem Terra, né. Então, para nós, a educação, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade. No início, quando a gente acampou, a gente tinha uma dificuldade para conseguir vaga. Na educação infantil a gente não conseguia, as nossas crianças, até hoje igual o Daniel, que hoje ele tem 10 anos, ele não fez o pré. A Débora, né, ela não fez o pré, que quando ela mudou para cá, estava fazendo pré, ela encerrada, mas aí quando veio para cá, acabou, não fazia, porque não tinha vaga. E aí a gente fez uma luta, né, que a gente conseguiu pegar, ir lá na Secretaria de Educação. Aí que deu vaga para as nossas crianças da educação infantil, mas não tinha transporte. Quanto tempo é o percurso lá do Mário Lago até a escola? Está na média de 40 a 50 minutos, 1 hora. Dependendo do dia, a gente quando chove muito, aí demora 1 hora, mais ou menos, porque tem que dar muita volta dentro da fazenda. Estuda lá no expedicionário, como você já viu, né? As famílias reclamam que o expedicionário é muito longe. Criança que sai, tem criança que sai 11 horas e aí só volta para casa de noite 6h30, 7 horas da noite, assim. Então é longe. Por isso que eu falo que a luta pela escola aqui dentro
né? Tem que ter. Tô fraco. Relembro o gosto de um filé mignon, que hoje para se achar é um buraco. Uns ovos na manteiga, que gostinho bom. Mas não há nada disso e eu tô fraco. Tô fraco, pois já esqueci o gosto do pão. Tô fraco e acabo morrendo de inanição. Tô fraco, só de ouvir dizer não tem, não tem, não tem. E quando dizem que tem, sou eu que não tenho, um vintém. Tô fraco de trabalhar e não ter tostão. Tô fraco de ouvir promessas e tapeação. Tô fraco, mas vai melhorar. Basta para isso acabar, para o povo se organizar e fazer a luta popular. Que as cirandas é um espaço-tempo da educação infantil dentro do MST. Então, é um espaço específico, um momento específico, para se colocar em práticas a proposta pedagógica para a educação infantil, que é diferente, via de regra, dos espaços institucionalizados, assim, que é um espaço mais aberto e mais participativo, até pelo próprio caráter dela. Então, a gente tem essa proposta de tentar fazer um desenvolvimento integral da criança. Então a gente fez um trabalho de 2 finais de semana, né? Que foi o primeiro, esse trabalho de quem que é o Mário Lago, reconhecer os textos dele, o que ele queria dizer nos textos dele. E no outro final de semana a gente já trabalhou como que a gente ia expressar isso, né? Então algumas técnicas de teatro e algumas questões de linguagens importantes de passar. E aí, isso pra gente, não só para o aniversário do Mário Lago, né? Mas isso a gente constrói em todas as nossas atividades, inclusive todos os sábados aqui tem atividade da Ciranda Infantil e tem um grupo de juventude que se organiza, né? Para estudar junto, para brincar junto, para cantar junto, conhecer outras linguagens, outras formas. A gente desenvolve atividades construindo isso, né? A luta pela vida. Guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo, da enxada e do violão. Então a gente tem essa proposta de tentar fazer um desenvolvimento integral da criança. Então, não é só, então vamos ensinar a criança a ler, vamos ensinar ela a desenhar aquilo. Então a gente vai tentar trabalhar em vários aspectos, várias dimensões. Então a gente já fez atividade do barquinho, aí a gente já fez atividade com culinária, a gente já fez atividade de fazer maquete, trabalhar com massinha. Então a gente tenta, na medida dos nossos recursos também, fazer com que a criança tenha acesso a diversas formas de trabalho, assim, de estímulos e tal. E essa questão que para mim é extremamente importante, que é a da participação, assim. Mas a gente tenta fazer que seja um espaço que elas possam participar e construir junto. Dentro do movimento eu atuo, né, com o rap como uma ferramenta de formação política enquanto para a juventude, e faço as oficinas de desenvolvimento cultural. Essa oficina que está tendo aqui é uma oficina de muralismo, né, que é um dos elementos do desenvolvimento cultural do agente próprio, na verdade. E esse tipo de trabalho é uma das portas que abre, né, porque você tem toda uma questão cultural, uma questão de formação política. Trabalha com várias coisas, trabalha com muralismo, stencil, teatro político, trabalho com faixa, né, com as intervenções, com batucada, tudo assim, esses elementos do agente próprio. E estamos aí passando as técnicas para molecada aí para ver se eles pegam e tá reproduzindo isso nos espaços que eles têm. Ó, fez isso, ó. Vai ficar mais fácil, como vocês podem fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Aí vocês vêm por baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui? A construção dos sentidos, dos significados que essa criança vai ter do mundo, inclusive de si mesmo, tem a ver com esse momento histórico, cultural que ela está inserida e com as pessoas com que ela interage. O desenvolvimento se dá socialmente, assim, não tem como se dar o desenvolvimento de forma isolada ou individualmente. O desenvolvimento se dá prioritariamente em relação com o outro. Abre a roda, tindolele, oi, abre a roda, tindolala.
Oi, abre a roda, tindolele, tindolele, tindolala. Oi, fecha a roda, tindolele. Oi, pula a roda, tindolala. Dá um abraço, tindolele, tindolele, tindolala. Isso faz parte da cultura da criança e que a gente reconhece, né, e reinsere, né, com essas atividades. E que a gente, né, como educadores aqui no movimento, né, essa coisa ligada à natureza também, né, nesse processo de relação com o meio ambiente, então esses brinquedos é uma forma também de reaproximar a criança, né, de um universo que é original do ser humano, né? Então, a partir do momento que a gente propôs o encontro de barquinhos, foi no sentido de retomar esse conhecimento, de reconhecer a criança enquanto sujeito, como aquele que retém um conhecimento e que a gente tem que ter espaço para que esse conhecimento ele se manifeste, né? Então foi um momento celebrativo, mas também um momento de formação. Como conseguir fazer um espaço onde haja adultos e crianças de forma com poder o máximo, mais horizontalizado possível, assim, maior participação possível deles. Porque acho que com a proposta do movimento, de movimento social que ela traz, até a proposta de sociedade que o MST traz, nós entendemos que o sujeito que temos que criar aqui é esse sujeito participativo, esse sujeito crítico, não é esse sujeito que recebe ordens, é o sujeito que entende o contexto onde ele está inserido e propõe intervenções e decide coletivamente. No caminho da roça tem maracujá, só não tem maduro pro meu bem chupar. Passarinha voa, eu também quero a voar, os bichinhos pelo chão, as asinhas pelo ar. A escola urbana até pode trabalhar a questão da reforma agrária, pode até ser contra a reforma agrária, mas uma escola do campo não pode ter esse mesmo viés que a gente encontra nos jornais, né, colocando a reforma agrária, abominando a reforma agrária, né, e os movimentos sociais. Então a escola do campo tem um compromisso com isso, tem um compromisso com a reforma agrária e principalmente com os movimentos sociais, porque foram eles que fizeram essa luta, que iniciaram e que continuam fazendo essa luta que é tão necessária na garantia dos direitos. É preciso travar uma luta pela qualidade da educação e que essa educação dialogue com a vida, com a realidade do campo. Então, uma forma também de resistência nesse sentido, né? De mostrar que a gente quer construir outras sociabilidades, outras vivências, né? É nesse sentido de reconstruir, né, a humanidade, né, o ser humano.